E eu imagino que já são muitas as preocupações que um Conselho Regional de Educação Física tem acerca da profissão de vocês. Eu acredito, mesmo vindo da nutrição, mas também fazendo educação física e sendo monitor das principais matérias ligadas ao treinamento, então eu posso falar com propriedade, porque lá eu estudei, lá eu dei monitoria, lá eu dei consultoria, lá eu dei aula, depois que eu saí, dei aula para pós-graduação, continuo dando aula, continuo dando palestra, meu cerco profissional é inteiro de profissionais de educação física. A maior parte do meu conhecimento provavelmente veio da área de vocês. Quando a gente dá ao conselho a responsabilidade de cuidar de uma profissão, e de uma profissão tão importante quanto a da educação física, eu imagino que coisas mais importantes devem ser pautadas do que o que foi colocado na Resolução 151. A educação física até hoje sofre um pouquinho com a regulamentação de profissionais que atuam na área profissional em modalidades esportivas diversas. Vou dar um exemplo simples. CrossFit explodiu, não tinha profissional de educação física formado para dar tanta aula quanto a procura exigia. Beach tennis explodiu, os professores ainda não são professores profissionais de educação física. Então, existe uma corrida do Conselho na tentativa de regulamentar, regularizar a atuação de todos os profissionais que trabalham com o exercício e com o esporte. Depois o professor Patrick pode falar um pouco mais sobre isso aí. Eu imagino quão duro deve ser esse trabalho para o Conselho. Nós temos também aquela velha discussão sobre provisionados, bacharéis, licenciados, que eu definitivamente não entendo mais como que é isso aí, mas depois é outro assunto, não é assunto de hoje. Então, eu sei, compreendo, tenho amigos também em alguns outros conselhos que entraram em contato falando que era um retrocesso, que isso não podia acontecer, mas, logicamente, a Asbram vai se posicionar, a BNE se posicionou, o Conselho Federal de Nutrição se posicionou, e realmente a gente tem que deixar predefinido. E engraçado que alguns profissionais de educação física que entraram em contato comigo são profissionais que se formaram, se pós-graduaram, fizeram seu mestrado, doutorado, seu pós-doc, e voltaram para a faculdade e fizeram nutrição, na expectativa de ter a regulamentação por lei de poder prescrever, orientar como profissional de nutrição. Então, como é que você fala para esse cara hoje, depois que ele percorreu esse caminho inteiro, que a Resolução 151 habilita um profissional de educação física que não percorreu 1/10 do caminho dele com o objetivo de orientar a utilização de suplementos alimentares? Então, isso levantou muitos questionamentos, algumas rixas antigas voltaram, algumas discussões antigas voltaram. Isso não deve acontecer. Isso não coloca em pauta o que realmente o trabalho do Conselho de Nutrição e o Conselho de Educação Física realmente fizeram durante todo esse tempo, que é exatamente de colocar as profissões como irmãs. Eu sempre falo nos meus cursos, nas pós-graduações, que se o profissional de educação física soubesse o papel que ele tem como profissional da área da saúde, o médico estava lascado. Porque quando uma pessoa resolve virar ou atleta, ou competir de forma amadora, ou de forma profissional, quem gere toda essa performance e essa administração dessa saúde dessa pessoa é o profissional de educação física, ou pelo menos deveria ser. É ele que escala que hora o médico entra, que hora o nutricionista entra, que hora o massoterapeuta entra, o que tem que o nutricionista fazer. Ele é o cara que interliga todas as outras profissões com o objetivo de gerenciar a performance e a saúde dessa pessoa. Então eu digo que quando o profissional de educação física realmente descobrir isso e se posicionar como tal, a gente vai ter um mundo muito melhor. Porque vai ficar muito mais fácil, vai ficar direcionado, a gente vai ter uma pessoa da área da saúde que realmente sabe comunicar e sabe nos direcionar em relação ao nosso trabalho. Em relação à Resolução 151, ela coloca todas as habilidades e as contribuições que o profissional de educação física tem por direito, e ela resolve aqui na sua resolução reconhecer o profissional de educação física que possui formação para aconselhar, informar e esclarecer no que tange os aspectos qualitativos, características gerais sobre suplementos alimentares
exclusivamente relacionados com a prática de exercício. A formação profissional e o campo de atuação exigidos para aconselhar, informar e esclarecer sobre a área dos suplementos alimentares é o de profissional de educação física com formação em bacharel, licenciatura e bacharelado nos termos do inciso 2 e 3 do artigo 2º da portaria do CONFEF. Ou seja, tanto o bacharel quanto o licenciado e bacharelado poderiam ter essa habilidade de informar e esclarecer sobre essa área. O parágrafo 2º fala que as informações e esclarecimentos acerca de suplementos alimentares, o objetivo dessa resolução, exige pleno conhecimento técnico do assunto, cabendo ao profissional de educação física e responsabilidade ética, civil e criminal quanto aos efeitos na saúde dos praticantes do exercício físico por ele orientado. Infelizmente, para essa resolução, os suplementos alimentares, eles encaixam como uma atividade complementar ao nutricionista, porque não existe você prescrever um suplemento para quem você não sabe como está sendo feita a alimentação. A base de tudo sempre foi a alimentação. Então, isso é completamente descabido, ele não encaixa numa rotina comum, adequada, onde existe uma ligação entre um profissional de educação física e um nutricionista. Então, eu não sei se o objetivo era validar essa relação, estreitar essa relação entre nutricionista e educação física, mas essa resolução ela não está vindo a colaborar com isso. No parágrafo 3, é vedado ao profissional de educação física, com base no caput, prestar qualquer aconselhamento, informação e esclarecimento em relação a produtos que usam de via de administração diversa da oral, ou seja, sem prescrição de esteroides anabólicos, que é mais uma briga que qualquer área da saúde aí vem enfrentando, não é exclusividade da educação física, a venda de esteroides anabólicos, mas também da nutrição, mas também da medicina, da biomedicina. Isso virou a farra do boi, e isso ainda não foi controlado, são mais de 75 marcas undergrounds no país. Quando eu digo underground, é esteroides anabólicos sem controle nenhum de qualidade e de produção. Isso não é exclusividade, ter profissionais da educação física que vendem, que divulgam. A gente sabe porque é só entrar no Instagram que os bonitos põem a foto do laboratório lá e o CREF ainda está estralado lá no Instagram. Eu não sei o que essas pessoas pensam, mas isso não é exclusividade da educação física. O nutricionista faz isso, eu já fiz várias denúncias, médicos fazem isso com louvor e biomedicina também. Então, não é um problema só para o CREF, mas é um problema para todos os conselhos. Tá? Ainda sobre a resolução, no parágrafo 4º, o conselhamento incentivo ao uso de recursos ergogênicos farmacológicos representa infração ética e pode caracterizar crime contra a saúde pública. Só esse parágrafo 4º já seria um baita trabalho, depois o Patrick pode falar sobre isso. Artigo 2º, determinar que não faz parte das atribuições do profissional proposição e planejamento de dieta e plano alimentar. Só faltava essa para complementar a tragédia da resolução. O profissional da educação física tem a prerrogativa de indicar um profissional habilitado para propor e planejar a dieta e plano alimentar, caso entenda ser relevante para o melhor desempenho do praticante de exercício físico por ele orientado. Isso deveria acontecer de forma antecipada à orientação. É aí que vem o problema. Ok? Então, em relação ao que resolve a resolução 151 de 2022, é isso que eu coloquei para vocês. O artigo 1º e o artigo 2º, com o parágrafo de 1 a 4 aqui, já é o suficiente para a gente entender ao que se propõe.